Olá! Hoje a gente vai falar de uma das transformações mais rápidas e radicais da história. Pensa comigo como é que um país salta de uma sociedade feudal completamente isolada do resto do planeta para uma potência mundial. Essa é a história do Japão. A pergunta parece quase impossível de responder, né? Como um país governado por samurais, fechado em si mesmo, conseguiu virar o jogo e se tornar uma força global em tempo recorde? É exatamente essa história que a gente vai desvendar agora. E para entender essa jornada, a gente precisa olhar para três momentos que são a chave de tudo. Primeiro, 1854, o ano em que o Japão foi forçado a abrir as portas. Depois, 1868, o ano da Grande Virada, a restauração Meiji. E por fim, 1889, quando uma nova Constituição basicamente selou o destino do Japão moderno. Mas calma lá. Antes de toda essa revolução, como é que era o Japão? Para a gente entender a dimensão da mudança, primeiro a gente precisa conhecer o sistema antigo, a era do shogunato. Imagina só, um país onde o verdadeiro governante não é o rei ou o imperador, mas sim o comandante supremo do exército. Esse era o Japão sob o shogunato. O shogun, que era esse líder militar, tinha todo o poder na mão, enquanto o imperador era mais uma figura simbólica, sagrada, mas sem poder de verdade. E durante o shogunato, o Japão se trancou para o mundo com uma política chamada Sakoku. Foram mais de 200 anos de isolamento quase total. O país virou uma espécie de cápsula do tempo, sabe? Desenvolveu uma cultura riquíssima e única, mas totalmente à parte do que acontecia no resto do planeta. Então, em 1854, o mundo não só bateu na porta do Japão, ele arrombou a porta. Uma frota de navios de guerra americanos, os famosos navios negros, apareceu na Baía de Edo com um recado bem claro. Ou vocês abrem os portos para o comércio, ou o isolamento de séculos acabou ali, na marra. E o shogunato começou a ruir. Essa humilhação vinda de fora acendeu um estopim que já estava ali dentro. A nação se dividiu, o que levou a uma revolução e uma guerra civil sangrenta. E no centro de tudo tinha um objetivo claro: devolver o poder ao imperador. Essa foi a Guerra Boshin, em 1868, o confronto final entre o velho e o novo Japão. De um lado, as forças do shogunato, querendo manter tudo como estava. Do outro, uma aliança de clãs poderosos que viam na figura do imperador a única salvação contra a dominação estrangeira. E o ponto de virada aconteceu em 3 de janeiro de 1868. Um garoto de apenas 15 anos, o imperador Meiji, assumiu o trono e declarou que estava retomando todo o poder para si. E assim, séculos de governo dos shoguns chegaram ao fim. Começava a Era Meiji, que significa governo iluminado. Com o imperador de volta ao poder, o Japão pisou fundo no acelerador. Começou uma das transformações mais impressionantes da história. A nova liderança sabia que não tinha tempo a perder. Se modernizar era uma questão de sobrevivência. E essa nova era tinha um lema, uma espécie de mantra: Fukoku Kyohei. Basicamente, enriquecer o país, fortalecer as forças armadas. Era a receita para garantir que o Japão nunca mais fosse humilhado. A modernização não era só sobre progresso, era sobre poder. E o plano foi executado com uma velocidade alucinante. A classe dos samurais foi abolida. Imagina o choque social. O Japão enviou missões para a Europa e para os Estados Unidos para aprender tudo o que podiam. Contrataram mais de 3.000 especialistas estrangeiros. Em poucos anos, o país se encheu de fábricas, ferrovias e ganhou um exército e uma marinha super modernos. Ok, mas como é que se garante que uma transformação tão radical assim não desmorone? A resposta estava em criar uma nova lei fundamental, uma base sólida para o novo Japão, a Constituição Meiji. Em 1889, a Constituição do Império do Japão foi promulgada, e ela era muito mais que um monte de leis. Era o projeto de uma nova nação, a planta baixa sobre a qual todo o poder do novo Estado seria construído. E a nova estrutura era bem clara. Lá no topo de tudo, o imperador, considerado sagrado e com poder absoluto. Abaixo dele tinha um parlamento e um gabinete que, na prática, respondiam a ele. Foi um sistema desenhado para centralizar o poder de uma forma brutal. E o coração da Constituição estava no artigo 3º. O imperador é sagrado e inviolável. Essa frase o colocava acima da lei, acima de qualquer crítica. A autoridade dele era simplesmente inquestionável. E os poderes que essa Constituição dava a ele eram gigantescos. Ele era o comandante supremo do exército e da marinha. Podia declarar guerra, fazer acordos de paz e, se não gostasse do parlamento, podia simplesmente mandar fechar. Todo o poder estava de fato nas mãos dele.
Então, no fim das contas, a Constituição Meiji foi uma ferramenta genial de engenharia política. Ela deu ao Japão a aparência de um Estado moderno, com parlamento e tudo mais, mas, na essência, concentrou o poder de forma absoluta nas mãos do imperador. Mas essa ascensão meteórica teve um preço claro. O legado dessa transformação acabou sendo uma faca de dois gumes, uma história ao mesmo tempo gloriosa e trágica para o Japão e para o mundo. Em 1942, um nobre alemão escreveu que a ascensão do Japão foi o maior milagre da história mundial. E essa frase mostra bem o tamanho do espanto do mundo com o que o Japão tinha conseguido fazer em tão pouco tempo. Só que essa mesma Constituição tinha uma falha grave. Aquele poder imenso e concentrado na figura do imperador abriu a porta para que, no século XX, os militares tomassem o controle do governo em nome dele, arrastando o Japão para o militarismo e, eventualmente, para a guerra. E isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. A Constituição Meiji, sem dúvida, criou um Japão moderno. Mas ao concentrar tanto poder de forma tão absoluta, será que ela não acabou, sem querer, selando o destino trágico que a nação enfrentaria décadas depois? Uma questão que ecoa até hoje.